Para começar esse módulo, vamos fazer a análise de um espaço, de modo que possamos entender seu comportamento e, posteriormente, podermos calcular a quantidade de material necessário para a obra. Vejamos então como analisar um cômodo que receberá o forro de PVC. Sabemos que a maioria dos forros que já trabalhamos são colocados em ambientes retangulares. Então, nesse caso, analisamos como que o forro será distribuído, pois ele poderá ser colocado tanto na vertical quanto na horizontal, em relação à superfície do forro. Parece uma informação modesta, porém, ela é muito importante. Isso acontece porque a quantidade de forro necessária para a instalação na horizontal é diferente da quantidade de forro necessária para a instalação na vertical. Essa relação é ainda mais relevante quando o formato da sala é irregular. Outro ponto importante diz respeito da altura do forro até o teto. É interessante prever esse espaço para que tenhamos material suficiente para a criação de pontaletes, os quais dão suporte à estrutura nas áreas centrais do forro. Painéis decorativos. A análise das paredes para a instalação de painéis decorativos de PVC é ainda mais simples. Além das medidas normais do espaço em que será aplicado, é importante ver a presença de pontos de luz, aberturas, entre outras variantes que exigem corte de material. E assim, finalizamos a nossa aula, onde aprendemos como analisar o ambiente para a instalação de painéis e forros de PVC. Após termos aprendido como analisar o espaço da instalação, vamos aprender a efetuar os cálculos necessários para a quantidade de material. Antes de efetuarmos os respectivos cálculos, vamos conhecer as principais características dos forros e painéis decorativos que a Plasforro disponibiliza para o mercado. A Plasforro tem duas medidas de forros e painéis de PVC, uma com 25 cm de largura e a outra com 20 cm de largura. Por questões de logística, todos os produtos podem ser disponibilizados com 6 metros de comprimento. A partir dessas informações, já temos meio caminho andado nesse processo. Nisso, também podemos ter em mente as seguintes informações. Se um forro é do tipo 20 cm de largura, então podemos concluir que precisamos 5 chapas para completar 1 metro. Já os de 25 cm, precisamos de 4 chapas para completar 1 metro. Lembrando que sempre começamos a medir pela largura, assim como o primeiro número a ser anotado em um orçamento de um cômodo. Sabendo disso, vejamos um exemplo. Numa parede com 4 metros de largura, utilizaremos nesse caso painéis de 25 centímetros para facilitar este processo. Utilizaremos o comprimento da chapa relacionado ao comprimento do cômodo. Como já sabemos, no mercado temos disponíveis painéis de 6 metros de comprimento. Neste caso, será necessário cortar o painel ao meio, com 3 metros de comprimento. Perfeito! Agora que temos a largura, precisamos saber quantas chapas de painel decorativo são necessários para completar 4 metros de largura. Sabemos que são necessárias 4 chapas de 25 cm para completar 1 metro. Temos uma parede de 4 metros, logo precisamos de 16 chapas para completar todo o painel. Muito fácil, não acha? Veremos agora o segundo caso. Temos um cômodo com 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. Sabemos que usaremos o lado maior do espaço em relação ao comprimento do forro, então precisaremos preencher a largura menor. Sabemos que são necessárias de 4 chapas de 25 cm para completar 1 metro. Logo, precisaremos de 8 chapas de 3 metros para preencher toda a área. Assim, terminamos mais essa aula. Nas próximas aulas, veremos como calcular os demais componentes para a nossa instalação e assim podemos efetuar um orçamento completo para o cliente.
forro possui diferentes opções de acabamentos e cada um para necessidades específicas. Temos, por exemplo, o perfil U, que é usado para dar acabamento às bordas do forro ou do painel. Também é usado como guia de encaixe durante a instalação. Seu uso é bastante frequente. Ele também possui versões baseadas nos modelos disponíveis, sejam eles nas versões laminados, top luxo ou branco. Além do perfil U, também podemos encontrar acabamentos do tipo meia cana e emenda disponíveis em todos os modelos existentes. A meia cana tem uma função parecida com o perfil U. É utilizada na parte superior do painel ou nas bordas de um forro. A emenda é normalmente utilizada, como o próprio nome diz, para fazer emenda das chapas quando o espaço é maior do que a maior chapa disponível. Além disso, ela também permite juntar duas chapas diferentes em uma meia parede, por exemplo. Os demais acabamentos normalmente são utilizados nas versões branca e amadeirada. O cálculo dos acabamentos necessários para a instalação de painéis e forros de PVC é ainda mais simples. Basta somar as laterais do cômodo. Por exemplo, em um cômodo de 4x3, basta somar 4 mais 4 e 3 mais 3, que é igual a 14 metros de acabamento. E assim, terminamos mais uma aula. As informações disponíveis para o seu orçamento estão quase prontas. Vejamos como finalizá-lo nas próximas aulas. A estrutura de PVC, madeira ou metalon são utilizadas para dar suporte ao forro ou painel de PVC. No caso dos painéis nas paredes, ele não é estritamente necessário. É usado normalmente quando se quer afastar ou esconder fios, entre outros elementos, pois ele cria uma certa distância em relação à parede. Já a estrutura para forros é essencial. Ela é que dá suporte e firmeza para todo o painel. Uma estrutura mal feita poderá, além de tornar o espaço desagradável, comprometer toda a instalação do painel, deixando assim sinais de imperfeições, ondas ou serviço mal acabado. Para montar a estrutura dos forros, usamos sarrafo de PVC, sarrafo de madeira ou perfil de metalon. Depende da cultura de cada região. O tipo utilizado vai depender dos requisitos da obra, assim como do orçamento disponível. Para ver o cálculo de estrutura necessária, vamos seguir o seguinte exemplo. Temos um cômodo de 4 metros de largura por 3 metros de comprimento. Primeiramente, calculamos a área total do forro. Sendo assim, temos 12 metros quadrados de área. E então, multiplicamos por 4, pois cada metro quadrado de forro utiliza 4 metros lineares de sarrafo de madeira, sarrafo de PVC ou metalon, resultando em 48 metros lineares para a instalação do forro. E assim terminamos mais uma aula, onde aprendemos como calcular a quantidade de estrutura para a sua obra. Para a fixação dos elementos de uma instalação, temos dois recursos para esse fim: os parafusos e a cola. Veremos primeiramente os parafusos. Para fixar os perfis de colocação ou sarrafo de teto, recomendamos o uso dos parafusos tipo 3,5 por 20 flangeado. Eles dão maior firmeza para a estrutura. Parafusos tipo 3,5 por 12 flangeados são muito práticos de usar para fixar o forro no sarrafo. O formato da cabeça facilita a fixação. Parafusos com bucha são usados para fixar principalmente o sarrafo em paredes de tijolo, cimento, concreto ou lajes. Usa-se preferencialmente a bucha de 6 mm ou 8 mm. Os parafusos de fixação da estrutura e da fixação do forro são fáceis de calcular. Basta multiplicar a área por 4. Exemplo: num cômodo de 12 metros quadrados, multiplicamos 12 vezes 4. Então, teremos 48 parafusos para o forro e 48 parafusos para a estrutura. Não que seja uma conta exata, mas é aproximada. Já parafusos e buchas de parede ou teto variam
pois pode usar mais ou menos dependendo da necessidade. Já conhecemos tipos de parafuso para fixação. Veremos um pouco sobre os adesivos. No mercado atual, utilizamos cola tipo PU, as quais estão disponíveis na cor branca e na cor cinza. Ela pode ser usada para fixar painéis de PVC na parede, ou até mesmo para fazer fixação em rodapés. Recomenda-se um tubo a cada 12 metros quadrados de painel, ou a cada 12 metros de rodapé. Essa quantidade é recomendada, porém, ela pode variar dependendo da utilização pelo instalador. Assim aprendemos um pouco mais recursos de fixação e uma instalação. A partir de agora, você estará apto a efetuar seus primeiros orçamentos.